amigos da TV Mundo Maior, será que animais podem ver espíritos? Para falar sobre este tema, hoje recebo o estudioso espírita Norberto Gavioli. Seja bem-vindo, Norberto. Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Norberto, essa é a pergunta que eu te faço. Os animais podem ver espíritos? Podem. E por que os animais possuem essa sensibilidade? Porque eles possuem essa sensibilidade. Todos nós, todo e qualquer ser da natureza está interrelacionado com a natureza. Tudo que existe na natureza vibra. Essa vibração, que é a vibração da matéria e a vibração do espírito, a gente fala logo em seguida isso. A vibração da matéria, ela irradia, por ela vibrar, ela gera uma onda, essa onda se locomove. Ao se locomover, ela atinge quem estiver próximo ou o que estiver próximo. Então, os animais, eles têm uma sensibilidade, tanto quanto, não tão desenvolvida quanto a nossa, mas eles têm essa sensibilidade e percebem determinados eventos que os nossos olhos não enxergam, mas o sistema perceptivo dele percebe. Ao perceber, ele reage. Então, do nada, um cachorro pode olhar para a parede e começar a latir para a parede. Para ele, existe alguma anormalidade entre ele e a parede. Existe algo sobrenatural, algo misterioso, que para nós espíritas é de fácil entendimento. Esses corpos que estão numa forma não tão adensada são invisíveis para os nossos olhos, mas não para o nosso outro sistema perceptivo. Então, da mesma forma que existem indivíduos, seres humanos que nós consideramos médios ostensivos, existem alguns animais que têm essa percepção. Então seria uma, entre parênteses, uma mediunidade em determinados tipos de animais. Todos têm essa percepção? Não. Da mesma forma que nem todos têm a percepção tão aguçada quanto determinados indivíduos que nós chamamos de médiums e a ciência chama de paranormal. Então, para a ciência, alguns animais seriam animais paranormais. Eles veem e percebem algo que a maioria não consegue perceber. E quando eu falei da irradiação, os espíritos também irradiam, eles se auto-irradiam pelo pensamento. Então, ao emitir o seu pensamento, nós lemos esse pensamento e captamos. Ao captarmos esses pensamentos, nós adquirimos a ideia emitida pelo espírito manifestante. Da mesma forma, o cachorrinho capta essa ideia emitida por um eventual espírito ou um outro animal, o perispírito, né, de um outro animal ou o perispírito de um espírito que se apresente ali. E para aqueles que não conhecem, perispírito é a nossa fumacinha, o nosso fantasminha depois que nós morrermos. Por quê? Porque o espírito sempre está vinculado ao seu espírito para ele poder se manifestar aqui na Terra. Então os animais têm essa percepção, veem espíritos, veem outros animais e reagem com eles. E o que nós devemos fazer quando nós percebemos que o nosso bichinho de estimação está tendo esse contato, então, com o mundo espiritual? Elevarmos o nosso pensamento, fazermos uma prece e pedirmos para que aquele ente, vamos chamar assim de ente, que a gente não sabe se é um outro animal ou se é um espírito que está ali se manifestando, para que esse ente, esse ser, ele seja orientado, ele seja tirado dali com esclarecimento, não assustá-lo. Sai daqui que eu vou te queimar com o fogo do inferno. Isso não resolve, tem que ter orientação. Então, se nós percebermos isso da mesma forma que o nosso cachorrinho percebeu, é elevarmos o nosso pensamento e pedirmos auxílio aos nossos anjos de guarda para que orientem aquele ente, aquele indivíduo, aquele animal a se afastar dali e ir para um local mais adequado, porque ali não é o local e a hora de ele se manifestar. Eles conseguem diferenciar se são espíritos de luz ou espíritos malfazejos? Sim. De que forma? Quando nós nos deparamos com um indivíduo mal encarado,
com cara de mal, com cara de bravo, o que nós fazemos? Nós nos aproximamos ou nós recuamos? Recuamos, Recuamos. Né? A mesma coisa acontece com os animais. Quando um animal, ele se depara numa situação, ou ele enfrenta ou ele foge. Isso é atávico, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Numa situação aflitiva, ou você ataca para sobreviver, ou você foge para continuar sobrevivendo. Ninguém quer morrer. O animal também não quer, isso é instintivo. Então, ele verifica aquilo que ele está percebendo em função do arquivo que ele tem na memória, ele consegue ler se aquele ente que ele está vendo, aquele espírito que ele está vendo, é um espírito bom, com boas intenções ou com más intenções. Então, o primeiro aspecto é o visual. Tá? Então, se você encontrar uma pessoa com cara de mal, só cara de mal, mas ao você conversar com ela, vai verificar que ela é uma pessoa dócil, mas ela tem cara de mal, é a cara física dela, mas ela é uma pessoa dócil. Os animais também têm a condição de ler isso daí. Por quê? Porque como a comunicação se faz via pensamento, o que vale é a intenção. Então eu posso ter um aspecto feio, mas com boas intenções. Ou eu posso ter um aspecto bonito e vou te dar um abraço, e antes de dar o abraço, a minha intenção é de te dar um murro. Mas como eu cheguei perto de você sorrindo, você acha que vai ganhar um abraço. Não, eu vou te dar um murro. Então, essa leitura do pensamento é o que nós chamamos de percepção, é o que nós chamamos de intuição. Eu acho que não vai dar certo. E nos leva ao medo. Tendo medo, eu fujo. A mesma coisa acontece com o animalzinho. Então ele consegue detectar se o indivíduo com o qual ele percebeu está com boas intenções ou más intenções, pela ação do pensamento. Ou se for um indivíduo feio. Se for um indivíduo feio com cara de mal, ele foge antes de ter lido o pensamento, por causa da forma. Muito obrigada pelas explicações, Norberto. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, no facebook.com/TV Mundo Maior e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!